Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar, partindo do mesmo ponto, da garagem do prédio de onde moram. Após 1 minuto, percorrendo um trajeto perpendicular, eles estavam a 13 metros de distância um do outro. Se o carro de Carlos fez 7 metros a mais que o de Ana durante esse tempo, a que distância eles estavam da garagem? Bom, para fazer esse cálculo aqui seria 13, o menor seria x, e o segundo seria x mais 7, para fazer esse cálculo. Para quem já conhece o terno pitagórico, o segundo mais comum é 5, 12 e 13. Então, se aqui é 13, o menor tem que ser 5 e o maior tem que ser 7. Então, perdão, o maior tem que ser 12. Então, Carlos estava a 12 metros da garagem e Ana estava a 5. Pelo menos para quem já conhece esses termos. Agora, para quem não conhece, o correto seria fazer isso aqui, em termos de cálculo. A hipotenusa mede 13, o cateto maior 7 mais x e o cateto menor x. E aplicar aqui no teorema de Pitágoras. Sim, vai dar uma conta maior pelo seguinte, porque 13 ao quadrado são 169. E 7 mais x elevados ao quadrado é um produto notável. Ou seja, quadrado do primeiro termo, 49, mais o dobro de 7 vezes x, 14x, mais o x elevado ao quadrado, x ao quadrado. E o c vale x, então é outro x ao quadrado. Então, a gente vai ter 169 igual a 49, mais 14x, mais 2x ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aqui uma equação do segundo grau se formando. Se aparecer o x ao quadrado, vamos ter delta e bhaskara ou soma-produto que seja. Vamos ter isso em mente. No caso, a questão, ela... não sei por que ela fez isso, mas, enfim. Ela diminuiu, ela passou 49 para a esquerda e diminuiu 169 menos 49, que é 120. Então, para transformar isso aqui em uma equação do segundo grau, o que a questão fez? Ela simplesmente pegou 120 e trouxe para um dos membros. Então, a equação vai ficar 2x ao quadrado mais 14x menos 120 igual a 0. E a questão dividiu os coeficientes A, B e C por 2. E isso é altamente recomendável. Então, toda vez que você puder dividir A, B e C por 2, ou por outro divisor comum, faça, diminui bastante o trabalho. Lembrando que o A multiplica x ao quadrado, o B multiplica x e o C ele é um número independente, é o menos 120. Mas dividindo por 2, o A vale 1, o B vale 7 e o C vale menos 60. Aqui a questão aplicou na fórmula de Bhaskara tradicional, sem separar o delta. Então, o B vale 7, vira menos 7. No B ao quadrado, é 7 ao quadrado, 49. E no menos 4AC, é 4 vezes 1 vezes 60. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 60, 240. Com 49, 289, cuja raiz é 17. E isso tudo é dividido pelo dobro de A. Se o A vale 1, o dobro de A vale 2. Então, no final, a gente vai ter menos 7 mais ou menos 17 sobre 2. Bom, já de cara, a gente pode excluir a versão negativa. Estamos em um problema de geometria. Toda vez que se utilizar teorema de Pitágoras, ou teorema de Tales, ou qualquer coisa nesse nível, estamos falando de geometria. Geometria significa medida, então não temos medidas negativas. A gente vai trabalhar só com x'. X duas linhas nem precisaria ser calculado. Vai ficar 17 menos 7, 10 sobre 2, 5. Ou seja, x vale 5. E aqui está dizendo que o cateto maior é x mais 7. 7 mais 5 são 12. Então, a hipotenusa vale 13. O cateto maior vale 12 e o cateto maior vale 5. Então, Ana estava a 5 metros da garagem e Carlos estava a 12. Ou seja,
Não é que foi ruim fazer, assim, são duas contas, uma puxou a outra, mas aqui o prejuízo foi de tempo. Para quem não lembrasse que 13 de hipotenusa dava 5 de base e 12 de altura por Pitágoras, vai acertar a questão, mas vai gastar um certo tempo. Questão 2. Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e ambas colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Aqui, mesmo que você não soubesse o termo pitagórico base, seria tranquilo porque não tem uma outra jogada, uma equação de segundo grau envolvida. Mas, em termos práticos, 6 metros é 2 vezes 3. E a altura está 2 vezes 4. Automaticamente, a escada só pode ser 2 vezes 5. 10. Ou ainda utilizar o teorema de Pitágoras. Quadrado de 8 mais quadrado de 6 vai dar 100 e é só fazer raiz de 100. Então, aqui também seria tranquilo, de um modo ou de outro. A primeira questão que veio mais pesada. Questão 3. De acordo com as medidas apresentadas nas alternativas a seguir, qual apresenta os valores de um triângulo retângulo? Então, o triângulo retângulo vai ter a ver com o teorema de Pitágoras. E aqui, no caso, tem que procurar de acordo com o termo pitagórico. Ou seja, quem não lembrar vai ter que fazer o quê? Fazer a hipotenusa ao quadrado e verificar se ela é a soma dos quadrados dos catetos. A letra A eu já posso até eliminar, porque aqui é 24, aqui no caso 18, seria 3 vezes 6. Olha, aliás, posso começar até pelo 14. 14 é 2 vezes 7, não tem trigonometria com 2. 18 é 3 vezes 6 e 24 é 4 vezes 6. Está faltando 5 vezes 6, que é 30 aqui. Não seria esse. 21 é 3 vezes 7. 28 é 4 vezes 7. E 32 é 4 vezes 8. Não está pegando. Terceira. A terceira, 13, é número primo. E 13 de terno trigonométrico só pega com 5 e 12. Não está acontecendo isso aqui. Então, por eliminação, seria a letra D. Seria 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, e 5 vezes 4, 20. Ou seja, o triângulo de Pitágoras todo multiplicado por 4. Então, esses aqui, sim, seriam valores de um triângulo retângulo, com certeza. Próxima questão. Observe as figuras geométricas que estão com um dos lados situados na hipotenusa de um triângulo retângulo com medidas 3, 4 e 5. Determine a altura do triângulo equilátero BCD e o valor da diagonal D do quadrado BCFG. Bom, então, vamos lá. Aqui, no caso, é mais fácil começar pelo quadrilátero. Um dos lados do quadrilátero é o segmento BC. Então, todos os lados vão ter 5 centímetros, em particular. Então, se todos os lados vão ter 5 centímetros em particular, eu tenho que fazer a diagonal do quadrilátero. Vou começar por ele. Pois bem, vai ser o seguinte. Quem vai ser a diagonal? Essa diagonal ao quadrado vai ser, se eu pegar um triângulo retângulo, que aqui separa em 2, eu vou ter o cateto igual, os dois catetos iguais a 5. Então, é 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai ser 50. Como aqui está medindo com centímetros, eu vou ter que usar aproximação de raiz. Então, eu vou ter d ao quadrado igual a 50. Então, vamos ter raiz de 50. Ou seja, 7,07. Para fazer sem calculadora, o ideal seria que a questão desse a medida aproximada de raiz de 2. Porque daria 5 raiz de 2,
e a raiz de 2 é 1,4, 1,41, tecnicamente. Mas aqui no caso, o segundo tem que dar 7,07 em 2 casas decimais, em aproximação. Beleza, então essa aqui é a nossa diagonal. Outra aplicação do Teorema de Pitágoras, citada em outra parte da aula, é a altura do triângulo equilátero. Esse triângulo aqui, o triângulo BCD ou DBC, ele é equilátero, tem os 3 lados iguais. E, nesse caso, o lado coincide com a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo ABC vale 5. E ela dá a medida dos 3 lados. Então, nós temos aqui... desculpa. A altura do triângulo equilátero. E essa altura tem uma fórmula específica. Inclusive, quem seria a altura do triângulo equilátero? Vamos lá. Seria o seguinte. Seria L ao quadrado, seria o lado ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mas teria que multiplicar por raiz de 3. Então, eu teria que colocar raiz de 3 aqui no cálculo. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, em termos de casa decimal. Vezes o quadrado do lado, ou seja, não, é só a altura, não é área não. Raiz de 3 vezes o lado, que é 5, divididos por 2. Aqui deu 4,25, mas aqui eu fiz uma aproximação mais grosseira. Com 2 casas, raiz de 3 é 1,73. Vezes 5, divididos por 2. Aqui vai ficar isso. Agora vai ficar com a aproximação correta. Então, aqui, esse 4,325, o duvidoso é o último algarismo significativo. E ele está na terceira casa decimal. Como o duvidoso é 5 ou superior, não vamos escrever 4,32, e sim 4,33. Então, a altura vai medir 4,33 e a diagonal 7,07. Bora para a questão 5 agora. Uma pipa cuja figura é mostrada a seguir foi construída no formato de quadrilátero, AB igual a BC e AD, aliás, isso, e AD igual a CD. Perfeito. A vareta BD da pipa intercepta a vareta AC em seu ponto médio, e formando um ângulo reto. Na construção dessa pipa, as medidas de BC e BE usadas são, respectivamente, 25 centímetros, BC e BE, 25 centímetros e 20 centímetros, aqui. E a medida AC equivale a 2/5 da medida BD. Então, AC é 40% de BD. Tá certo? Então, BD é uma medida e AC é 40%. Certo? Então, ele quer saber a medida do segmento DE. Bom, primeira coisa que eu tenho que tentar fazer aqui é achar o segmento EC, que dá base ao triângulo retângulo. Por quê? Se eu achar o segmento EC, eu vou encontrar o segmento AC, porque EC é o ponto médio. Então, EC é igual a EA. Se eu achar o segmento AC, eu acho o segmento BD. E se eu achar o segmento BD, eu posso achar o segmento ED. Então, tenho algumas contas para fazer. Tem mais de uma para ser feita. Primeira conta aqui a ser feita é o triângulo retângulo. Aqui, BE, que eu tenho informação, e BC, que eu tenho informação. Só para relembrar que o BC vale 25, a hipotenusa, e o BE vale 20. Bom, 25 é 5 vezes 5. 20 é
Perdão, 20 é 5 vezes 4. Então, o EC, que é a base do triângulo, vai ser 3 vezes 5. Ou seja, temos o triângulo de Pitágoras multiplicado por 5. Então, EC tem que dar 15 centímetros. Mas, para efeitos de cálculo, aqui se começa pela hipotenusa, 25 ao quadrado, 625. E eu tenho que diminuir do quadrado de 20, que são 400. E essa raiz só pode ser 15. Então, aqui o segmento EC, esse aqui do mouse, está valendo 15 centímetros. Primeira coisa. Só que a questão não perguntou o segmento EC, a questão perguntou o segmento DE, que é esse segmento aqui, este aqui, envolvido. Bom, vamos lá. O segmento DE aqui envolvido vai ser quem? O segmento BD menos o segmento BE. Ou utilizar a regra aqui do texto. Aqui está dizendo que a medida de AC equivale a 2/5 da medida de BD. É aqui que eu vou pegar a medida de BD. Muito bem. 2/5, como eu já tinha adiantado antes, são 0,4 ou 40% na prática. Então, vamos lá. Nós temos o segmento EC, que vale 15 centímetros. Então, o segmento AC é o dobro do segmento EC. Então, se o EC vale 15 centímetros e AC é o dobro, AC vale 30 centímetros. Agora, do que eu preciso? Eu preciso achar o segmento DE, e antes de achar o segmento DE, eu preciso saber o segmento BD. Porque se eu tiver BD, basta diminuir BE, porque BE eu já tenho, BE vale 20 centímetros. E aí entra o ponto. AC é 2/5 de BD, 2/5 é 40%. Qual seria a proporção? 100% é quantas vezes maior que 40%? 2,5 vezes. Isso quer dizer que o segmento BD é 2,5 vezes maior que o segmento AC. Ué, se o segmento AC é o dobro de EC, EC vale 15 e AC vale 30, é 2,5 vezes 30. 75 centímetros. Então, daqui eu vou ter que o segmento BD é 75 centímetros. E se eu quero o segmento, vamos lá agora, DE, eu estava até fazendo errado, DE é... Não, é esse do meio mesmo. DE é esse aqui do meio. Para achar DE, basta fazer BD, que eu tenho agora, e subtrair quem? O segmento BE. B de bola E, eu já tenho, que é 20. Então, vai ser 75 menos 20, 55 centímetros. Opção C aqui no problema. Então, bora para o próximo. Questão 6. Considere um triângulo equilátero de lado 5 raiz de 3. Qual será a altura deste triângulo, respectivamente? Bom, vamos lá. Aliás, a altura e a área. Bom, a altura e a área de triângulo equilátero pode ser feito por teorema de Pitágoras, sem problema nenhum. E tem fórmulas prontas também, que normalmente eu utilizo. Aqui, se eu for fazer por teorema de Pitágoras, como seria essa situação? Primeiro, se o triângulo é equilátero, todos os seus lados medem 5 raiz de 3. Só que, aqui, para achar primeiro a altura dele, quem vai ser a altura? Aliás, eu preciso da altura para fazer a área depois. Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é traçar essa altura e dividir esse triângulo em 2, porque eu vou precisar só de uma das duas metades dele. Então, como vai ser? A hipotenusa do novo triângulo vai ser quem? 5 raiz de 3. A altura do triângulo eu não tenho. E a base é metade do triângulo original.
Metade de 5 é 5 meios. 5 raiz de 3 sobre 2. Então, quem vai ser minha altura? A altura ao quadrado vai ser 5 raiz de 3 ao quadrado menos 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. E aí aqui entra 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vai ficar a mesma coisa no numerador. E 2 ao quadrado são 4. Então, a altura ao quadrado vai ser 75 menos 75 quartos. Ou seja, vai ter que fazer MMC entre 1 e 4, que são 4, na verdade. Então, aqui vai ficar. Então, você pode aqui ter um pequeno macete que se pode utilizar. Se eu tiver só duas frações, atenção, só duas frações com denominadores diferentes, e principalmente se no caso não for um múltiplo um do outro, ou seja, números primos, ou 1 e 4, você pode multiplicar cruzado. Você pode fazer 75 vezes 4, que é 300, e 1 vezes 75, que é 75. Ou fazer MMC tradicional. Vai ficar desse jeito aqui. Só que aí, no caso, o MMC é 4, né? Então, vai ficar divisão por 4. 300 menos 75, 225. E aí não vai precisar dividir por 4 agora. Por quê? Porque 225 é um quadrado perfeito, ele sai da raiz, e 4 é outro. Então, eu posso primeiro tirar a raiz e depois dividir. Mais fácil. Vai dar 15 sobre 2, e aí sim eu tenho uma altura de 7,5. E aí, com a altura, eu posso encontrar a área desse triângulo retângulo. Ou seja, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, ou metade da base vezes altura. A metade é 1 sobre 2. Desculpa. A base, a altura, ele poderia ter colocado 7,5, né? Mas ele colocou 15 sobre 2. E aqui ele colocou vezes 5 terços. Porque a base do triângulo, lembrando que a base do triângulo é um dos seus lados. No caso, é a base do triângulo inteiro. 5 terços não, perdão, 5 raiz de 3. Então, nesse caso, a gente vai ter 15 vezes 5, 75. 2 vezes 2 são 4. E o raiz de 3 continua. Então, no caso aqui nas opções, nas opções nós temos o radical. Ou todos com raiz de 3. O que vai acontecer se não tivesse essa situação? Ele diria que raiz de 3 é 1,73. E aí eu teria que multiplicar esse valor vezes 75 e depois dividir por 4. Daria 32,44 aqui, nesse caso. Mas como não é centímetros quadrados, como não é o caso, vai ser essa resposta aqui, 75 raiz de 3 sobre 4. Então, isso vai encerrar a aula de hoje. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro para estudar mais matemática.